Alô, alô, esmeraldinos e esmeraldinas. Estamos aqui novamente para falar das coisas do Goiás, das cores do Goiás. Em primeiro lugar, eu gostaria de pedir a sua inscrição, que você venha inscrever no canal, que você venha mandar mensagem e deixar aquele joinha, valeu? Essa é uma forma que você tem de nos ajudar, tranquilo? Pessoal, nós estamos aqui para falar do pré-jogo, Goiás e Vila Nova. Hoje o Goiás tem uma decisão, né, contra o Vila Nova. O Goiás tem um desafio muito grande. O Goiás que vem aí de 4 derrotas, infelizmente o Goiás está numa má fase, o Goiás precisa superar esse momento, e a única forma que o Goiás tem de superar esse momento é batendo no Vila hoje, é dando no lombo do Vila Nova, beleza? Pessoal, e eu gostaria de estar passando para vocês aqui a ficha do jogo. Hoje o Goiás vai enfrentar o Vila Nova às 16 horas, né? Mais conhecido como 4 horas da tarde, lá na Serrinha. Você que comprou o seu ingresso, que adquiriu o seu ingresso, não perca esse jogo. Vamos todos apoiar o Goiás. O Goiás, esse momento é o momento que o Goiás mais precisa do nosso apoio, tranquilo? Então, Esmeraldinos, é o seguinte: o jogo é às 4 horas da tarde, é hoje 4 horas da tarde, contra o Vila Nova, né, o maior clássico do Centro-Oeste. Eu vou passar para vocês aqui o quadro de arbitragem, beleza? O árbitro do apito vai ser o Flávio Rodrigues de Souza, de São Paulo. Ele é da Federação Paulista, né, de Futebol. O seu auxiliar vai ser... Os seus auxiliares vai ser o Daniel Luiz Marques, de São Paulo também. O primeiro auxiliar é o Daniel Luiz Marques. O seu segundo auxiliar, o seu segundo bandeiro vai ser o Alberto Andrini Nogueira, de São Paulo também. O quadro de arbitragem, todos eles é de São Paulo, né, da Federação Paulista. O quarto árbitro, idem, né, também é da Federação Paulista de Futebol. E o VAR vai ser o Heber Roberto Lopes. Vai ser o Heber Roberto Lopes, ele é de Santa Catarina, né, que esse quadro de arbitragem venha fazer, né, uma boa arbitragem, que não venha aparecer, que venha aparecer o menos possível, né? A arbitragem boa, o quadro de arbitragem bom é aquilo que não aparece, beleza? Que não aparece para a torcida A e nem para a torcida B. Que eles venham fazer uma boa arbitragem, tranquilo? Beleza? Então esse é o quadro de arbitragem, tranquilo? É uma arbitragem boa, né? Todos eles são de São Paulo, né? Do quadro de São Paulo, né? Federação Paulista. E eu acredito que é um bom quadro. E o VAR vai ser de Santa Catarina, é um árbitro aí bastante conhecido, né? O árbitro de VAR vai ser o Weber Roberto Lopes, né? Muito conhecido. Então é uma arbitragem assim veterana. Falando aqui novamente que eles não vêm aparecer, tranquilo? Pessoal, então beleza. Eu gostaria de estar passando para vocês aqui a provável escalação do Goiás, né? O provável time do Goiás de hoje contra o Vila Nova, né? Que o Goiás venha superar. O Daniel Paulista está precisando mostrar o seu valor. Há muitas pessoas aí já criticando o Daniel Paulista, já pegando o pé dele, falando que ele é um treinador de estadual, ele é um treinador de tiro curto. Quando chega num brasileiro, que é um campeonato mais longo, que é uma maratona praticamente, que ele não vai bem nesse tipo de campeonato, né, nos brasileiros. Mas a partir de hoje é o momento do Daniel Paulista, né, dar a volta por cima, porque o que acontece? Nós, esmeraldinos, temos que dar um voto de confiança para ele. Por quê? Porque o Goiás, havia 7 anos que o Goiás não ganhava um título goiano. E ele veio, foi campeão invicto, o Goiás foi campeão invicto, ficou 21 jogos sem perder. Agora vem nesse marasmo aí, né? Caiu a produção do Goiás, caiu de rendimento, caiu a fase, mas essa é a hora do Daniel Paulista, né, mexer, né, chacoalhar o grupo e mudar as peças que tiver que mudar, beleza? Pessoal, então eu vou estar passando aqui a provável equipe do Goiás para enfrentar o Vila Nova.
O Goiás vem com Tadeu no gol, né? Rodrigo Soares ou Diego Caetano na lateral direita. Ramon Menezes na zaga. Lucas Ribeiro o quarto zagueiro. Djalma Silva, o lateral esquerdo. Lucas Rodrigues, GG e Lucas Lima na meia. Anselmo Ramon e Jean Carlos no ataque. Beleza? O Djalma Silva vai jogar no lugar do Nicolas, o lateral esquerdo do Goiás. Ele vai suprir a falta do Nicolas, que foi, né, que levou o terceiro cartão amarelo e está fora desse jogo. É um jogador que muito pouca gente conhece. Eu mesmo não conheço o Djalma Silva. Que ele venha, né, jogar bem, porque é uma responsabilidade muito grande, porque o Nicolas vinha jogando muito bem no Goiás. E que o Djalma venha mostrar o que ele mostrou lá no Confiança, que os torcedores do Confiança de Sergipe valoriza muito esse jogador. O Djalma Silva é ídolo lá por onde ele lá pelo Confiança, né? Então que o Djalma Silva venha fazer o melhor jogo da carreira dele, porque o Goiás precisa muito de vencer o Vila Nova hoje, beleza? E o meio de campo do Goiás, para mim, é um meio de campo redondo, um meio de campo muito bom, né? Com Lucas Rodrigues, GG, Lucas Lima e o Baldória. É um meio de campo pegador. Infelizmente, o Lourenço está contundido, não vai poder jogar. Mas esse meio de campo aqui, para mim, é melhor que o meio de campo do Vila. Esse meio de campo do Goiás aqui está redondinho. Né? O Lucas Rodrigues vem jogando muito bem. O Lucas Lima não precisa nem falar, é um jogador que às vezes ele peca muito na marcação, mas no ataque ele ajuda muito, é um jogador que toda hora enfia uma bola, beleza? E o Baldori jogou muito bem, ele jogou muito bem o último jogo do Goiás contra o Fortaleza. O primeiro tempo eu não entendi porque o Daniel Paulista, o jogo passado, sacou o Baldori no segundo tempo, né? Ninguém entendeu. Então, esse meio de campo do Goiás é um meio de campo bom. O Baldori é aquele jogador que pega mais, né? É o jogador da caça, é o pé de ferro, né? O GG é aquele jogador mais habilidoso. O Lucas Rodrigues é um jogador também que tem mais, que é um jogador mais criativo, um jogador que sai mais pro jogo. Ele é muito bom na marcação também, mas ele também sabe sair pro jogo, tranquilo? E o GG e o Lucas Lima não precisa nem falar, né? Os dois têm uma característica muito boa, né? De toque de bola, de virada de jogo. Então vamos confiar que esse time venha fazer frente sobre o Vila Nova, beleza? O Anselmo Ramon não está numa fase tão boa, mas é nessas horas, né? É num clássico como esse que o jogador diz a que veio. Por que tá no Goiás, beleza? Né? E o Jean Carlos. O Jean Carlos, para mim, ele já é um jogador já feito, um jogador que não precisa provar mais nada para ninguém. Muito bom jogador, ele tem um drible, ele tem uma facilidade muito grande para dar o drible, né? Para fazer 1-2, né? Aquela tabela ali na ponta direita. Então, a respeito do ataque do Goiás, eu estou tranquilo. Então, pessoal, que o Goiás essa tarde venha fazer o melhor jogo do ano. O Goiás precisa muito desses 3 pontos, precisa começar a reabilitar no brasileiro, beleza? Então é isso, pessoal. Né, eu vim aqui falar desse pré-jogo, né, trazer essas informações. Eu passei o quadro de arbitragem para vocês. Né, o jogo do Goiás vai ser às 4 horas da tarde, né, às 16 horas. E a escalação do Goiás, a provável escalação do Goiás é essa. Então, você que adquiriu seu ingresso, não perca esse jogo. Vamos todos para a Serrinha, beleza? Pessoal, então eu quero agradecer. Muito obrigado. Né, que Jesus venha ser o Senhor da sua vida, tranquilo? Tchau, tchau e bom dia.